Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos nesta manhã, mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus, a toda a igreja do Senhor. Bem, amados irmãos, nesta manhã nós estudaremos a lição de número 5, 2 de agosto de 2020, que tem como subtítulo nossa lição que nós estudaremos nesta manhã, o exemplo. Exemplo este deixado por Jesus, né? Nosso versículo-chave aqui na nossa lição está nos dizendo assim: porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, o maior exemplo foi deixado pelo nosso Mestre Jesus. Amém? Então, aqui nessa lição, nós estudaremos 3 objetivos principais nessa lição, nesta manhã. O primeiro é mostrar a necessidade de uma vida exemplar por parte de nós como cristãos. Segundo é ensinar de acordo com os textos bíblicos o exemplo, o que é um exemplo de vida, né? Como que nós devemos viver como exemplo na sociedade e nos nossos dias atuais, por que não, né? E o terceiro é encorajar os cristãos a demonstrarem exemplo como norma de vida. Nosso texto da lição nesta manhã encontra-se no livro de Neemias, capítulo de número 5, do verso 1 até o 13. Nós não leremos ele todo porque nós vamos diretamente para a introdução, amém? Porque a lição é um pouco extensa, um pouco grande e devido ao tempo nós temos que ser bem prudente na questão do resumo para não nos prolongarmos, amém? Então aqui na introdução a nossa lição vai dizendo assim: de acordo com o teólogo alemão Albert Seides, o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, mas a única, ou seja, a única maneira de nós influenciar alguém é através do exemplo. Não é simplesmente a melhor maneira, mas a única, né? O exemplo, o texto que estamos estudando mostra que para ajudarmos o nosso semelhante, é preciso detectar o problema que aflige e para isso é necessário chegar, né, ao cerne da questão, ou seja, ter o conhecimento do problema, da questão, esquadriando de tal maneira que vista de qualquer ângulo possa se identificar a causa geradora do problema. A questão é, mesmo tendo que se posicionar em situações complexas, o líder conselheiro jamais deverá sacrificar a justiça em detrimento do que lhe é conveniente. Portanto, precisa agir com imparcialidade, sensibilidade e sensatez. São 3 características que nós devemos ter, né, para agir com prudência, né, com imparcialidade, com sensibilidade e sensatez. Essas são as 3 características que nós devemos agir diante, né, de um problema, diante de uma situação. Quando nós detectamos tal situação, tal problema, assim como Neemias se deparou nessa situação a qual nós estudaremos nessa lição. Primeiro, e antes de nós iniciarmos os 3 tópicos, o primeiro é o exemplo da imparcialidade, o segundo exemplo é da sensibilidade e o terceiro é o exemplo da sensatez. Antes de eu iniciar esses 3 tópicos, eu queria aqui frisar a fala do Confúcio, aonde ele vai dizendo assim: a palavra convence,
porém o exemplo arrasta. Verdadeiramente, irmãos, o exemplo é a única maneira de arrastar, né, alguma situação, é através do exemplo, para que nós possamos ali até mesmo ajudar alguém. O exemplo é a parte principal, porque podemos até falar, né, com palavras, mas o exemplo ele é o principal, porque o exemplo ele vai arrastar. Apenas se ficarmos somente em palavras, vai ser só palavras mesmo e não vai ter o exemplo. Então o exemplo, ou seja, tem que vir a palavra junto com o exemplo, porque o exemplo vai arrastar. Amém? E aqui o primeiro exemplo da imparcialidade nós vamos estudar o seguinte: sempre haverá conflito entre pessoas ou situações. Isso em toda a história da Bíblia nós vemos isso, nós observamos e hoje em dia não é diferente. Hoje em dia também nós vemos isso também, né? Conflito em algumas situações entre pessoas, né? Isso acontece, né? Assim como essa situação de Neemias aqui, né? Onde houve um conflito ali entre pessoas, houve ali os opositores, né? Sanballat, Tobias e Gerson. Então esses foram os opositores. Então Neemias se deparou com esse conflito, né? De pessoa do contra, né? No texto base da lição podemos ver que a questão se generalizou, tornando-se uma enorme montanha de problemas. Logo, para que se detectasse a questão, né, social causadora dos transtornos, foi preciso grande esforço e determinação a fim de que as dificuldades fossem solucionadas. Ou seja, teria que ter todo o esforço, assim como Neemias foi. Então, quando nós nos depararmos com algo semelhante, nós temos que ter todo o esforço para assim nós possamos ser bênção, canal de bênção, para ajudar alguém ou o nosso irmão, o nosso semelhante, né? Tem que haver esse esforço todo para que assim nós possamos tentar ajudar e sermos, né, uma pessoa para chegar ali e solucionar o problema, que nem foi com Neemias. Neemias teria que agir com imparcialidade para não torcer o direito visando proteger os ricos, parentes e amigos. Por isso seria cair em contradição, ou seja, se ele tomasse partido ali para um lado, né, ali ele não estaria sendo imparcial. Então ele foi parcial aqui nesse exemplo aqui, né, que é o exemplo da imparcialidade, né? Parentes, amigos, para que ele não caísse na contradição, como afirmou o escritor americano, né? R.W. Emerson. O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Que exemplo, né, irmãos? Meu Deus. O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Além do mais, estaria contrariando a Deus, né? Contrariando a Deus, né? Sendo assim, no primeiro tópico do 1, a imparcialidade capacita, né, a avaliar os fatos com, aleluia, com a razão, né? Se a parcialidade torna o líder, se torna o líder a sua equipe vulnerável, a imparcialidade revela o seu valor e dignidade, né? Então, Neemias se viu envolvido numa situação muito constrangedora, né, que era solucionar problemas familiares, nos quais os que usufruíram de maiores recursos se aproveitavam da situação em relação aos menos favorecidos. Para compreender o que estava acontecendo, foi preciso que Neemias avaliasse os fatos relacionalmente, e para isso teve que ouvir com a razão, né? Com a razão ele teve que agir, tendo como base o princípio de enxergar a situação como ela é, de fato, sem tomar partido nos resultados. Foi o que eu falei no início. Neemias teria, diante dessa situação, ele tinha que ser totalmente aqui imparcial, porque se ele fosse parcial, tomasse partido, ele causaria ali problemas ali diante dessa parcialidade, se ele agisse assim. Porém, ele agiu com um exemplo de imparcialidade. Então, esse exemplo que Neemias nos deixou são um exemplo que nós devemos tomar, né? Porque também não dizer nos nossos dias hoje, atuais, né? Exemplo da imparcialidade diante de situações, né? E seja ela qual for, como ela vier.
né? E o tópico 2 do 1, ele vai dizendo: a imparcialidade capacita a avaliar os fatos sem prejulgamento. Ou seja, quando você age com a imparcialidade, na verdade, vai agir de acordo para que nós não sejamos, né, para que venha agir ou com pré-julgamentos, né, se precipitar, como as lições anteriores diz, né, na questão da precipitação. Então temos que avaliar com uma atenção, com cuidado, né, tudo isso com toda atenção. Alguns acusavam os ricos de agiotagem. E em vez que os pobres não tinham condições de pagar as dívidas contrárias, tinham seus filhos e filhas sujeitas à escravidão, né? Ou seja, era a forma que os ricos faziam com os mais pobres, com os mais humildes, com os mais simples, né? Era a questão, faziam agiotagem, né? Eles usavam os filhos, né, das pessoas ali para ter mesmo a questão de pagar uma dívida, pagar ali algo, né, como escravo. Quem apoiaria um povo envolvido com agiotagem e comercialização dos próprios descendentes à servidão forçada? Irmãos, já imaginou? Quem é que apoiaria, né, um povo envolvido com agiotagem, comercialização dos próprios descendentes, das próprias pessoas, dos próprios irmãos, dos próprios descendentes, apoiaria uma situação dessa, né? Serviço forçado. Entretanto, não se podia condenar os que pegavam penhor em troca de empréstimo, pois à primeira vista isso indicava que estava prestando um favor aos que passavam por momentos difíceis. Olha só, era como se fosse uma troca. Era naquele momento ali que eles faziam, né? Mas só que eles realmente exploravam as pessoas. Como se tornar neutro em questões como essa, sem fazer prejulgamento? É difícil, porém é necessário, né? Todavia, Neemias não se deixou seduzir pelas aparências e nem tirou conclusões precipitadas. Por isso que nós devemos ter muito cuidado quando nós vamos se deparar com alguma situação, com alguma condição, e ali de imediato, de primeiro momento, se nós não avaliarmos as condições verdadeiramente a fundo, se conhecer o problema, é muito perigoso, né? A gente ou nós, né? Nós agirmos ou tirarmos nossas próprias conclusões precipitadas. Então isso é um cuidado que nós devemos ter quando nós nos deparamos com situações essa a qual Neemias se deparou, né? Ele foi muito sábio, um homem muito sucinto ali diante daquela situação. E o terceiro, do tópico 1, é a imparcialidade capacita a avaliar os fatos com justiça, ou seja, para não cometer injustiça, porque de repente, se chegar diante de uma situação não conhecendo de fato, é perigoso nós chegarmos no momento e causar injustiças diante de uma precipitação. Amém? Os injustiçados não tinham como resolver os seus problemas, pois já haviam perdido seus bens para aqueles que emprestavam dinheiro e depois tomavam suas propriedades como penhor, ou seja, tudo estava na mão dos ricos, estava tudo na mão deles, né? Estavam sempre quando escravo mesmo, né? Neemias sabia que, de acordo com as escrituras, naquela condição, o povo não deveria servir como escravo. E que o penhor tomado pelos ricos afrontava a justiça divina. Era algo como afrontar a Deus. Era algo como onde o Senhor condenava esse tipo de ação, esse tipo de ato. Porém, eles lá estavam fazendo ali com o seu semelhante, com os seus irmãos, né? E isso levou a repreendê-los, né? Jeremias 22:3 diz: ai daquele que serve do serviço do seu próximo sem pagar e não lhe der o salário do seu trabalho. Portanto, o cristão deve guiar, né, suas ações com essas palavras. Não é bom ser parcial com os perversos para torcer o direito contra o justo. Em suma, Neemias não cometeu injustiça no juízo, né? Foi sábio, foi prudente nessa questão. Segundo tópico, o exemplo da sensibilidade. O cristão precisa de sensibilidade para detectar o problema alheios, pois esta percepção é essencial a todos.
Neemias demonstrou sensibilidade desde o início, quando ele ouviu, né, quando ele ouviu de seu irmão Anani, né, notícias que davam conta de situações desastrosas em que se encontravam os judeus em Jerusalém, né? Mas não é só isso, só isso, é possível notar essa qualidade em várias outras situações que ele teve de enfrentar, como por exemplo, detectar que estava querendo, né, interromper a obra e discernir as profecias falsas. Ele usou a sensibilidade para detectar as causas reais que envolviam as várias dificuldades. Ou seja, para ele ter tido essa atitude de sensibilidade, Neemias precisou ser sensato, né? É isso que é um dos exemplos que Neemias nos deixou também, né? Que o primeiro foi da imparcialidade, e o segundo agora que nós estamos falando do exemplo da sensibilidade. Precisamos ser sensível e principalmente sensíveis a ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Primeiro, a sensibilidade capacita a ouvir com o coração. A frase muito me aborreci mostra que Neemias se importou com o povo, né? Tomando para si o problema que o afligia, ou seja, pegou para si aquele problema que aquele povo, seus irmãos estavam passando, ele pegou como se fosse dele, né? E ali ele sentiu ali muito um aperto no seu coração, né? Por ver os seus semelhantes, seus irmãos passando por toda aquela situação, né? De aflição, pois demonstrou estar dando o devido valor ao assunto em questão. Aquele que se dispõe a ajudar o próximo precisa de se colocar no lugar dele, ou seja, quando nós vamos ajudar alguém, um irmão ou ao próximo, precisamos em primeiro lugar se colocar no lugar para que assim possamos entender, compreender ali aquela pessoa, né? Precisamos estar no lugar, precisamos colocar no lugar, demonstrando que deseja dividir o peso que oprime, pois afinal, quem não se sente feliz só em saber que alguém se preocupa com ele? Claro que é óbvio que todos nós, né, se sentimos felizes quando de repente estamos em um momento de aflição, em um momento de dificuldade e nós vemos pessoas preocupadas conosco, né, irmãos preocupados conosco. Isso é louvável, isso é muito bom. Por quê? Porque isso demonstra uma preocupação, um amor, um carinho, né, através de exemplo, porque também se for só como palavras, como eu disse lá no início, né, só falar e não praticar, não demonstrar, isso não vai servir. Por isso que precisamos agir com prudência, com sabedoria, né, com imparcialidade e com sensibilidade, para que nós possamos ajudar ao nosso próximo, ao nosso irmão e ao nosso semelhante, né? Ouvir com o coração é deixar penetrar nas entranhas os problemas alheios, ou seja, do próximo, né, absorvendo na nossa alma, né, pensando numa maneira de ajudar e agindo com toda a emoção, né? E conforme eu falei, com toda e dedicação, porque além de ter emoção, tem que ter a dedicação, tem que ter o compromisso, né? De ajudar, né, aquela pessoa, ao nosso semelhante, ao nosso irmão, ao nosso próximo. E o segundo, a sensibilidade capacita a tomar decisão, e ou seja, também uma ação. Né? Esta é uma prova de que Neemias realmente se importou com o problema detectado, pois sabia que enquanto não fizesse algo para modificar aquela realidade, nada iria mudar. Esse é o momento no qual aquele que deseja ajudar as pessoas trava uma batalha consigo mesmo, né? Considerando que envolver-se é se expor ao risco de não ser compreendido, como ocorreu com Moisés ao tentar livrar seus irmãos da opressão egípcia. Muitas das vezes, quando mesmo nos colocando, né, a ajudar as pessoas a travar uma batalha, né, a envolver, a se colocar em risco, né, pode acontecer em ocasiões que nós não seremos compreendidos, como ocorreu com Moisés.
ou até mesmo sofrer represália por parte dos que se enfurecem ao ver seus negócios lucrativos serem frustrados, como aconteceu com os ouvíveis, né? Com os ouvíveis em Efésios, né? Terceiro, a sensibilidade capacita a confrontar os fatos, né? Neemias sabia que enquanto o confronto estivesse direcionado apenas ao problema da privação do povo, a resolução seria momentânea, né? Pois não adiantaria simplesmente dar pão ao faminto, fazia-se necessário combater as causas da fome, né? Ao usarmos a sensibilidade de detecção do problema, somos impulsionados a confrontar nobres e magistrados, fracos e fortes, demônios e o inferno, por meio do antídoto que combate os falsos princípios, a verdade. Se somos como corpo, precisamos conservá-lo sadio para o seu melhor funcionamento. Terceiro, o exemplo da sensatez. Sensatez é o equilíbrio no agir com bom senso, é um equilíbrio, é a maneira ponderada de abordar um assunto difícil, né? Podemos ver que o egoísmo dos opressores em busca de altos rendimentos o impediu de enxergarem a injustiça que estavam cometendo contra os menos favorecidos. Nem eles mesmos conseguiram enxergar que eles estavam oprimindo a injustiça contra ali os menos favorecidos. Por quê? Por causa, né, ali do seu egoísmo, né? Isso impediu que eles vissem essa situação. Desconsideravam a palavra de Deus que diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? O que não empresta o seu dinheiro com usúria, né? Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Neemias o levou a refletir sobre o assunto, apresentando soluções contundentes e sólidas, com decisões sensatas. Portanto, primeiro, a sensatez capacita a agir com prudência. Se sermos sensatos, vamos agir prudentemente diante das situações, diante dos fatos. A prudência de Neemias destaca-se quando ele relembra os opressores aquilo que jamais deveria ter esquecido, né? Que outra hora os judeus foram vendidos às nações estrangeiras, mas agora estavam sendo negociados, oprimidos e injustiçados por seus próprios irmãos. Imagina isso. Aqui vemos que ser prudente é não ir direto ao assunto, ao X da questão, pois isso pode enfurecer aqueles que, segundo a sua própria concepção, acreditam estar certos, né? Diante dos seus erros ali, eles acham que fazendo mesmo estando errado, acham que está certo. E hoje muitos estão no erro e achando que está certo. E se de repente não agir com prudência, com sensatez, com sabedoria, vai confrontar, vai ser, né? Por isso tem que ter uma sabedoria até para chegar, para se aproximar, para tratar aquele assunto que aquela pessoa está errada ou está agindo de forma errada. Tem que ter essa prudência, tem que ter essa sensatez, né? E essa sabedoria, né? E, entretanto, a colocação sábia de Neemias levou todas as reflexões dos atos que vinham praticando. Então se calaram e não acharam o que responder. Ou seja, eles se sentiram constrangido quando Neemias assim agiu com sabedoria, quando assim Neemias agiu com prudência e sensatez. Quando Neemias ali foi confrontá-los, ali eles ficaram em silêncio, não tiveram o que responder, não tiveram o que falar. Por quê? Pela sabedoria que como Neemias chegou diante deles. Amém? E o tópico 2, a sensatez capacita a propor soluções incisivas, né? Neemias poderia ter simplesmente orado pela situação do povo, despedindo-os em seguida, mas dessa forma estaria esquivando-se da sua responsabilidade. Todavia,
baseando-se no que já vimos, ele agiu com sensatez. Expôs os opressores o que realmente precisava ser feito, que era abrir mão de tudo que estava usufruindo indevidamente e restituir os seus respectivos donos. Vivemos no mundo, um mundo em que pessoas querem resolver os problemas alheios com sofisma e pouca ação. Irmãos, isso não vai resolver. Com sofismo e se não tiver uma ação boa na prática, não vai resolver. Vai ficar só na sofisticação, vai ficar só em palavras, né? Tem que ter realmente ação. Por essa razão, precisamos aprender soluções contundentes em benefício dos que se encontram em apuros. E eu digo isso para hoje principalmente. Estamos nos deparando com a situação que a qual nós estamos vivendo, né? Então, temos que ser muito prudente, né? Temos que ser muito sensato diante das situações que nos encontramos hoje também. E o terceiro é, a sensatez capacita a consolidar a solução, ou seja, a solução daquele problema que Neemias se deparou, né? Então hoje, quando nós nos deparamos também com alguma situação, com algum problema, claro que nós temos que agir com sabedoria, com prudência, pedindo ao Senhor estratégia, né? Para que possamos chegar, ser canal de bênção para ajudar outros e assim mesmo trazer ali a solução do problema para aquelas pessoas e ajudar ao necessitado, ao próximo, né? Porque às vezes se nós ficarmos só nas palavras, também não vai resolver. Temos que ficar na ação. É que nem a questão da oração. A oração ela vem acompanhada de ação. Oramos e agimos. É uma ação, é um conjunto. Um acompanha o outro. Amém? E aqui na questão da solução, Neemias se valeu do bom senso para resolver de vez as controvérsias, fazendo com que os opressores, né, jurassem, dando autenticidade às decisões resolvidas. Consolidar a solução não é apenas garantir estabilidade às resoluções tomadas, mas também estar pronto para ajudar sempre que necessário, ou seja, é estar pronto a ajudar. É como se diz, vamos ajudar alguém? Amém. Estou pronto para ajudar, eis-me aqui. Então é esse tipo de ação, esse tipo de solução que precisamos ter. E assim foi essa solução que Neemias teve. Louvado seja o nome do Senhor. As respostas positivas dos que cometiam injustiça podem ser vistas no texto bíblico. Restitui-lhes e dar-lhe e lhe pediremos. Faremos assim como diz. O Senhor está ao lado da justiça sempre e dará graça e sabedoria aos que submetem à sua vontade a fim de solucionar questões mais complicadas e que trazem aflição ao seu povo. O Senhor, Ele é fiel para nos dar sabedoria, seja em qual for a situação, seja em qual for a questão. Deus nos dará sabedoria para resolvermos essa situação, assim como fez com Neemias, através do seu povo, através daqueles seus irmãos e semelhantes. Amém? E aqui, antes de eu concluir, aqui diante da nossa lição que nós estudamos nesta manhã, aqui sobre a questão do exemplo, né? Que eu falei que o exemplo ele arrasta, verdadeiramente arrasta, e esse aqui foi o grande exemplo que Neemias se posicionou diante dessa situação. Ele trouxe muitos com ele ali para ajudar na reconstrução dos muros, né? E ali os homens, os soldados ali trabalhavam afinco ali, estavam com Neemias, né? Então aqui antes de eu concluir a nossa lição, eu quero aqui trazer também 3 tipos de exemplos, né? O primeiro exemplo, o principal que eu falei no nosso início da nossa lição sobre exemplo, e exemplo esse que nós estamos estudando na questão de Neemias, né? E eu falei no início da nossa lição sobre o exemplo principal que o mestre nos deixou. Jesus Cristo nos deixou o exemplo principal a todos nós, né? E aqui na sua palavra, em Mateus 11, 29, ele vai dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, o primeiro exemplo, aprender através de Jesus, aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Precisamos ser manso, é a mansidão, ter o espírito de mansidão, né? E a humildade, para que possamos ajudar ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso semelhante, né? E o segundo aqui, esse exemplo de Jesus também que nos deixou, em Mateus 16, 24, ele também deixa outro exemplo. Então disse Jesus aos seus discípulos, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, renúncia, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Outro exemplo que Jesus nos deixou é o exemplo da renúncia. Precisamos renunciar às nossas próprias vontades, o nosso eu, as nossas vontades. Muitas das vezes nossa vontade é não querer fazer algo, mas quando nós fazemos a vontade do Pai, aí nós renunciamos nossos próprios desejos, né? Nossa própria vontade, que muitas das vezes não queremos, né, não fazer, mas quando nós estamos ali verdadeiramente ligados, aprendendo com o exemplo de Cristo, nós renunciamos o nosso próprio eu, a nós mesmos, né? Que nem ele deixou esse exemplo, renunciar-se a si mesmo. Renunciar-se a si mesmo é eu renunciar às minhas próprias vontades, os meus próprios querer, né, para fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus. E em João 13, 15, ele também diz: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Ou seja, o exemplo que Jesus também nos deixou é que nós façamos assim o exemplo que Jesus nos ensinou, né? E aqui também falando de exemplos, dentro da nossa lição que se fala de exemplo, eu quero aqui citar dois exemplos, porque vai haver vários exemplos de situações, né? E eu vou falar aqui de uns exemplos que nós não devemos, né, seguir. São tipos de exemplos que nós devemos evitar, exemplos que devem ser evitados. Por exemplo, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios 15, 33, ele vai dizer: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, dando aqui outro exemplo, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes que nós temos em Cristo Jesus, né? Esses são tipos de maus exemplos que não devemos seguir, são tipos de exemplos que devemos ser evitados sempre, esses tipos de maus exemplos. E Salomão escrevendo também em Provérbios 22, verso 24, ele vai dizendo: não façais amizade com o iracundo, nem antes com o homem colérico. Ou seja, outro exemplo mau que não devemos seguir, né? Devemos evitar esses tipos de exemplo. Esses dois exemplos aqui que eu mencionei agora são maus exemplos. Então nós devemos ter cuidado muito com isso, né? E aqui eu vou falar do outro exemplo, né? Esse exemplo, a qual eu falei do mau exemplo, agora eu vou falar do bom exemplo a ser seguido, a ser ali imitado, né? Paulo, ele diz a Timóteo, pastor Timóteo, ele vai dizendo em 1 Timóteo capítulo 4, né, verso de número 12, ele vai dizer assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no tato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, exemplo. Por isso que Paulo estava instruindo e orientando aqui o Timóteo, né? Olha, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, né? Na palavra, no trato, no proceder, no amor, no espírito, na fé e na pureza, né? E ele vai ir aqui também, lá em Tito está escrito, olha só, irmãos, que coisa linda: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade e reverência. Tito, aqui está escrito em Tito 2,7, né? Esse exemplo, ó, em tudo te dar por exemplo, ou seja, em tudo que vamos fazer, temos que ser exemplo, né? Para a sociedade, para o próximo, para o nosso irmão, para que assim eles possam ver verdadeiramente um exemplo bom, né? De boas obras, né? Na integridade, na doutrina, na reverência. Tudo isso são bons exemplos a ser seguido através da palavra de Deus. E Tiago também diz em Tiago 5,10, é um outro exemplo que ele nos fala, né? Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento
sofrimento e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor, né? Então aqui também vai dando outro exemplo, Tiago, né? Tomai como exemplo de sofrimento e paciência, né? Aos profetas que falaram em nome do Senhor, né? Ou seja, profeta esses que no passado sofreram, né? Muito, mas ali permaneceram fiéis, né? Até o fim. E aqui eu concluo a nossa lição nesta manhã, com a conclusão que vai nos dizendo assim: ao nos posicionarmos diante de um exemplo, aliás, de um problema, encontraremos situações cuja complexidade exigirá um alto grau de maturidade. Principalmente, a maturidade é essencial, né, para nós cristãos, né, porque se for imaturo, realmente nós não iremos agir com exemplos, né, a qual nós estudamos nessa lição, nessa manhã, né, para o correto diagnóstico, né. Contudo, jamais devemos recuar, olha só. Contudo, jamais devemos recuar, visto que, como servos de Deus, devemos nos importar com o nosso semelhante, a fim de restaurar vidas que estão em ruínas. É claro que haverá momentos em que enfrentaremos conflitos generalizados, mas se nos dispusermos a buscar medidas corretas, né, conseguiremos neutralizá-las. Portanto, jamais permita que seu irmão venha a desfalecer. Antes, invista todas as suas forças para que ele entenda a situação e abrace as soluções concretas, ou seja, ajudar, né, ao nosso irmão, ao nosso próximo, né, a mesmo aquele que está esmorecido, porventura fraco, que venhamos, né, a encorajar, a trazer palavras de ânimo, de fortalecimento, porque assim Neemias fez, né, encorajou ali o povo, aqueles que estavam sendo oprimidos, escravizados ali, teve uma atitude, uma ação, né, de encorajamento, não recuou, não voltou para trás, não olhou para trás, ele foi adiante e foi ali como para ajudar mesmo aos seus irmãos, ao seu próximo, né? E aqui também para finalizar, eu quero ler essas 3 frases da nossa reflexão. Você tem se portado como um conselheiro confiável? Você e eu temos nos comportado como um conselheiro confiável? É uma reflexão. Você tem valorizado a justiça ao emitir seus julgamentos? Né? Isso é para nós. Você tem sido a resposta de Deus, né? Aqueles que os buscam, né? Que Cristo Jesus nos abençoe mais uma vez, né? Eu quero louvar a Deus nesta manhã por esta lição, né? Uma lição mais uma vez também rica com a palavra de Deus, como exemplo, né, que Neemias aqui nos deixou, né, através ali desse exemplo que ele ali teve diante da situação da reconstrução dos muros, né. Neemias é um exemplo muito abençoado, aqui nós devemos aprender a cada dia mais e mais, né, e Jesus é o nosso maior exemplo, nosso mestre Jesus, né, ele nos deixou o maior exemplo, né, por isso é para que nós possamos continuar firmes, seguindo os seus passos, e eu digo mesmo no tempo de hoje, que nós estamos vivendo, tempo este, né, de pandemia mundial, que o Senhor, Ele é a única solução, né? É o exemplo a nós seguirmos, é continuarmos firmes e fortes, confiantes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o maior exemplo de que nós devemos ter na confiança, na esperança, na certeza que nós temos em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus nesta manhã por mais essa oportunidade, por mais essa lição nesta manhã, e aqui eu me despeço louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.